Caros irmãos e irmãs em Olorum, salve todos. Meu nome é Lourdes de Campos Vieira e eu estou aqui para trabalhar com vocês o povo cigano e a linha do Oriente na Umbanda. Eu sou dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Sete Luzes Divinas. Esse templo fica na cidade de São Paulo, na Vila Guilhermina. E também sou autora de alguns livros, como A Umbanda e o Tal, Oxumaré, o Arco-Íris Sagrado, Sermões de um Mestre Pena Branca, coautora com Alberto Marcicano, do livro A Linha do Oriente na Umbanda, do livro Os Ciganos na Umbanda, e também coordenei o Manual Doutrinário, Ritualístico e Comportamental Umbandista. Eu quero agradecer ao meu querido irmão, Pai Rodrigo Queiroz, pelo convite e pela confiança no meu trabalho. Pai Rodrigo Queiroz, estenda meus agradecimentos ao Instituto Cultural Aruanda, responsável pela plataforma Umbanda EAD. Obrigado a todos por esse convite. E eu quero agradecer também a vocês que estão participando do curso, pelo seguinte: eu acho que é preciso a alegria de compartilhar. E compartilhar, para mim, meus irmãos, é muito importante. Eu entendo que o conhecimento, se ele for propriedade de uma pessoa só, ele não serve para muita coisa, quase para nada. Porque ele serve, quando muito, para aguçar o ego dessa pessoa. Eu acho que eu entendo assim, que o conhecimento, para que ele seja enriquecido, para que ele agregue algum valor, ele tem que ser um conhecimento participativo. Nós precisamos divulgar, debater esse conhecimento, para que cada um possa juntar com aquilo que já conhece e ampliar aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está debatendo. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação no curso. E quando a gente fala de que o conhecimento precisa gerar valor, não estou falando de valores monetários, não. Estou falando de valores humanos, de valores espirituais. Embora o curso tenha o nome de O Povo Cigano e a Linha do Oriente na Umbanda, eu vou iniciar falando sobre a Linha do Oriente. E depois, nas duas aulas posteriores, nós falaremos sobre a Linha dos Ciganos na Umbanda. Eu gostaria de colocar para vocês como é que surgiu a Linha do Oriente no Templo de Umbanda Sagrada Sete Luzes Divinas. Nós não trabalhamos sempre com a Linha do Oriente, porque nós temos que fazer um trabalho com todas as outras linhas, então só eventualmente nós trabalhamos com a Linha do Oriente. Mas durante todo o início do meu aprendizado na Umbanda, um aprendizado que é eterno, tanto no plano material como no espiritual, mas no início desse meu aprendizado na Umbanda, passei assim por algumas casas, terreiros, templos, o nome que a gente quiser dar, Acredito que assim uns 4. E fora isso, eu conheci algumas casas de Umbanda, alguns templos. Em nenhum desses templos se trabalhava com a Linha do Oriente, e muito menos com os ciganos. Então, era um assunto desconhecido para mim. Quando eu iniciei os meus trabalhos no templo que eu dirijo, num determinado dia lá de atendimento, o Exu Veludo comentou: as correntes do Oriente estão chegando. E nem eu e nem as pessoas daqui ouviram ali o que ele falou, atentamos para o significado daquilo. As correntes do Oriente estão chegando.
um tempo mais tarde, né, acho que até alguns anos mais tarde, uns 2 anos mais tarde, ao terminarmos um trabalho que foi até realizado num domingo de manhã, um mestre incorporou, para surpresa minha e de todos. E esse mestre se identificou como mestre da linha do Oriente na irradiação de Mãe Oxum. E aí pediu para que nós iniciássemos os trabalhos com a linha do Oriente. Então, sempre que é necessário, ele nos passa orientações, não, sobre o que a gente precisa organizar para o trabalho, aquilo que tem que ser deixado ali à disposição dos guias de trabalho da linha do Oriente. Então, foi assim que a gente iniciou, praticamente, né, sem conhecer a linha do Oriente. E eu acredito até que qualquer grupo, por menor que seja, pode fazer uma experiência com a linha do Oriente. Eu quero comentar com vocês também como é que surgiu o livro A Linha do Oriente na Umbanda. Esse livro é em parceria com o citarista Alberto Massicano. Eu conheci o Alberto Massicano por intermédio do meu filho Adriano, que também é músico. E o Alberto Massicano é um citarista bastante competente. Eu acredito até que ele seja o melhor citarista do Brasil e é discípulo do Ravi Shankar. Eu sei que o Ravi Shankar já desencarnou, mas a gente diz na Índia lá que a pessoa não foi, ela é. Então ele não foi discípulo do Ravi Shankar, ele é discípulo do Ravi Shankar. E aí tem até uma passagem interessante que eu vou contar para vocês. Uma vez alguém chegou para o Alberto Massicano e falou: Massicano, quanto tempo a gente leva para aprender cítara? Ele respondeu: 4 encarnações. O jeitão dele assim, né? 4 encarnações. Então, mas o nosso assunto aqui não é a cítara, né? É a parceria. Então, Alberto Massicano acabou se tornando Ogã do Templo Sete Luzes e leu o livro A Umbanda e o Tal e chegou para mim e propôs que a gente fizesse uma parceria. Só que ele propôs essa parceria para nós escrevermos sobre o Zen Budismo. Então, vamos escrever sobre o Zen Budismo. Começamos a pesquisar, selecionar os materiais, e aquilo me incomodava intensamente. E eu não sabia por quê. Não tinha nada errado escrito ali, não tinha nenhuma aberração, nenhum absurdo. Mas aquilo me incomodava. E de repente, assim, do nada, cheguei para o Alberto Massicano e falei: o nosso livro tem que ser sobre a linha do Oriente. Não sei de onde eu tirei essa ideia, né? Mas foi assim que a gente pensou no livro sobre a linha do Oriente. Aí o Alberto Massicano me perguntou: o que você sabe sobre a linha do Oriente? Eu falei: nada. E você? Nada. Bom, então vamos pesquisar. Se veio na cabeça que é para escrever sobre isso, não, vamos pesquisar. E foi assim. Então fomos pesquisar. Pesquisamos, e tudo que a gente encontrava, 3 linhas falando sobre a linha do Oriente, um ponto aqui, um ponto cantado aqui, um ponto cantado acolá, algumas classificações sobre as legiões dessa linha, desencontradas, que não chegavam a nenhum acordo sobre a questão. Nós passamos a ter alguma luz sobre o assunto quando o mestre Pena Branca me passou por psicografia algumas informações sobre a linha do Oriente e no decorrer do curso eu vou tratar sobre essas informações com vocês. Isso foi importante, inclusive, para confirmar que o livro realmente tinha que ser sobre a linha do Oriente. Bom, para a gente pensar um pouquinho sobre a linha do Oriente, nós temos que entender
duas coisas importantes. Primeiro, uma coisa chamada movimento umbandista astral, ou movimento astral de Umbanda, não importa, né? Um movimento que existe no plano espiritual muito antes do surgimento da Umbanda. Aliás, é uma organização, uma cúpula espiritual, né, de espíritos elevadíssimos, que, inclusive, definiram muita coisa, né, para que surgisse a Umbanda no plano material, para que se apresentasse a Umbanda no plano material. Então, os espíritos que compõem essa cúpula espiritual são mestres ascensionados que não reencarnam mais e não incorporam. Isso tem que ficar bem claro, né? Esses espíritos são espíritos antiquíssimos de Atlantes, de Lemurianos, de Persas, de Celtas, de Incas, de Astecas e outros povos mais, né? Esses espíritos são sustentadores mentais, desculpe, né? Vibratórios e espirituais do movimento umbandista. A outra coisa que a gente tem que entender é que os espíritos dessa cúpula, que também pode ser chamado de círculo luminoso do Grande Oriente, eles enviam para o trabalho na linha do Oriente mestres iluminados, ascensionados, né? E que essa linha do Oriente é uma linha que se manifesta exclusivamente na Umbanda. Ela se manifesta na Umbanda desde o início na casa de Pai Zélio Fernandino de Moraes. Então, isso nos leva a afirmar que a linha do Oriente é uma linha como qualquer uma das outras. É uma linha com uma corrente de luz maravilhosa, ativa no astral, que pode ser acessada sempre que necessário. E a Umbanda, no início do século XX, ela abrigou na linha do Oriente entidades que não se encaixavam, né, vamos dizer assim, nas matrizes indígena, nas matrizes africanas e portuguesas, que foram as formadoras do povo brasileiro, né? E mais espíritos que tiveram preparação astral para atuar como guias espirituais. Então, na linha do Oriente, nós vamos encontrar espíritos oriundos de diferentes religiões, muitas delas já desaparecidas no plano material. E essa atuação, e quando a gente compara o trabalho desses espíritos da linha do Oriente com a Umbanda, a gente tem a confirmação de que a Umbanda é uma verdadeira religião. Pois aquilo que a gente vemos hoje simplificado na Umbanda, nós já vemos com esses mestres trabalhando na linha do Oriente, e nós vemos também nessas religiões antiquíssimas, né? Só que a Umbanda reproduziu tudo isso, esses conceitos e essas práticas, né, de uma forma mais simples, de uma forma que a gente possa estar entendendo e trabalhando nesse momento atual, né, no nosso momento cultural, no nosso grau evolutivo atual. Então, a Umbanda é uma religião surgida no Brasil, que trabalha, né, não só com a linha do Oriente, com várias outras linhas, né? E a linha do Oriente também foi importante para mostrar que não existe ignorância no trabalho dos nossos caboclos e dos nossos pretos velhos, como muitos sempre colocaram, e de outras entidades da Umbanda. Então, essa questão da Umbanda surgida no Brasil, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela no próximo bloco, porque nós temos que deixar bem claro, né, que a Umbanda, embora surgida no Brasil,
ela não é só uma religião brasileira. Ela é uma religião aberta a todos, tanto no plano astral como no plano material. E fala que ela é uma verdadeira parabólica astral. Então nós encerramos aqui o primeiro bloco da primeira aula e voltaremos a seguir.